Então, gostaria de começar aqui dizendo boa tarde a todos, a todas que estão aqui, que vão nos assistir depois também aí pelo YouTube. Eu sou a professora Gabriela, sou efetiva aqui no Departamento de Letras da UENG, do campus de Divinópolis. Eu sou líder também de um grupo de pesquisa bastante recente aqui na unidade, que é o GPNACE, que é o Grupo de Pesquisa em Narrativas Austríacas e Centro-Europeias, uma linha de pesquisa que eu tenho tentado seguir desde o meu pós-doutorado, que foi feito em 2023, na UFMG. O nosso grupo de pesquisa, o foco dele é voltado para as literaturas austríaca e centro-europeia, já também problematizando ou fazendo uma crítica às delimitações geopolíticas fixas que envolvem esse termo, né, Europa Central, e também uma crítica à nostalgia imperial, que muitas vezes pode acabar sendo atrelada a esse termo, mas buscando, então, pensar narrativas mais contemporâneas, como obras que nos ajudam a dar expressão hoje de uma Europa bastante multiperspectivada, ou de uma Europa Central multiperspectivada. Hoje, os nossos objetos de investigação principal, eles têm sido principalmente a obra de Thomas Bernhard e a obra do Laszlo Krasznahorkai, que inclusive acaba de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E esse nosso projeto, que acaba sendo, a gente não é vinculado a nenhum edital, é um projeto de muito desejo de diálogo nosso, aqui do nosso grupo de pesquisa, que é o Conversa sobre Literatura, como esse ciclo de entrevistas programado aqui para depois ficar fixo no YouTube. Ele é uma atividade à parte da nossa agenda de pesquisa, então não tem relação direta com com o que a gente debate nos nossos encontros, com as obras teóricas, ou com a agenda de pesquisa mais imediata, mas foi uma forma que a gente, principalmente eu, Vinícius, Renato, são os orientantes meus mais ativos do grupo, nós quisemos procurar formas de também manter diálogos abertos com outros professores daqui de fora da UENG, e que trabalham com outras obras literárias para além do nosso escopo mais direto. E são obras, são autores que a gente julga ter uma magnitude imensurável para a formação de qualquer leitor. Então, a gente prevê aí ciclos que envolvam obras de Flaubert, Mary Shelley, Saramago, principalmente para 2026. E esse ano, a nossa próxima entrevista, que vai encerrar o ciclo de 25, a segunda já de encerramento, que nós estamos começando hoje, vai ser com o professor Alexandre Flori, da Estadual de Maringá, que está aqui, em que ele vai falar sobre o Fausto 1 e 2. Ele também é membro pesquisador do nosso grupo de pesquisa. Então, hoje, o primeiro convidado, a quem eu agradeço mais uma vez enormemente por ter topado abrir esse experimento desse ciclo, é o professor doutor Marco Aurélio Velli, quem eu tive a oportunidade, infelizmente ainda virtual até hoje, de conhecê-lo no período da pandemia. Cursei uma disciplina maravilhosa com ele sobre teatro e vida nos anos de aprendizagem de Wilhelm Meister. Desde então, tento acompanhar, na medida do possível, sempre o trabalho do professor, as falas no YouTube, e em contato com ele desde a disciplina, na verdade, inclusive depois consultando o Lattes do professor, vi que é um projeto que já tem mais de 10 anos, que é um desejo de escrita do professor sobre um livro, tomando como tema a obra Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, do Johann Wolfgang von Goethe. E aí o professor, então, também comentou que esse livro está praticamente finalizado, agora, quem sabe, em breve a gente tenha a sua publicação. E eu vou ler aqui brevemente algumas informações que estão no currículo do professor. Ele é formado em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, fez mestrado e doutorado em filosofia pela USP, é professor titular no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras e Ciências Humanas
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e foi pesquisador em ano sabático do Instituto de Estudos Avançados, né, o IEA. As suas publicações tratam principalmente de Hegel, Heidegger, da estética da época de Goethe, e é tradutor do alemão ao português de Hegel, Goethe, Heidegger, Schlegel, Herder, sendo seus atuais orientandos, em nível de iniciação científica, mestrado e doutorado, concentrados na área de filosofia alemã clássica. Atua na área de filosofia, com ênfase em história da filosofia, filosofia da arte e estética. Então, as primeiras perguntas, professor, talvez é um primeiro bloco, não é uma entrevista, né? Acho que nos interessa muito saber sobre o seu pensamento, mas também sobre a sua relação com esse objeto em específico, que são os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister. Então, eu pensei em começar te perguntando aqui, como é que foi o seu primeiro contato com a obra como leitor, né? E se foi uma obra que já foi um disparador de interesse imediato, e da onde partiu, a partir desse contato, o seu desejo de levar o Meister como seu objeto de estudo acadêmico? Como se deu esse processo? Boa tarde, professora Gabriela, professor Alexandre, demais pós-graduandos, graduandos aqui presentes. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e é uma satisfação poder aqui falar um pouco desse meu objeto de estudo e pesquisa, né? E começando, então, com a primeira pergunta, eu acho que faz uns 25 anos, talvez, quando eu li esse romance, né? E, na época, a motivação veio dos estudos sobre o romantismo, né? O romantismo que dá muita importância a esse romance do Goethe, conversa sobre poesia do Friedrich Schlegel, que, aliás, é um dos assuntos que eu abordo no livro mencionado, né? Essa recepção romântica, né? Do Wilhelm Meister, muito importante, né? Mas quando eu li esse romance, foi, aliás, em alemão, na Alemanha, eu estive na época, foi em 26, 27 anos, 1998, aconteceu. Eu li o romance na época e achei muito interessante o tipo de escrita, né, do Goethe. Eu toco um pouco nesse assunto em meu livro, mas não o exploro. É uma escrita, assim, bastante clara do Goethe, né? O Goethe alcançando uma maturidade, digamos assim, o chamado classicismo, a época que ele voltou da Itália, né? Então, me chamou muito a atenção a linguagem, assim, quase límpida, que eu acho que tem uma forte relação com o assunto mesmo do romance, o modo como Goethe apresenta o ser humano, as relações entre as pessoas, né? Entre os personagens. É um assunto, é algo que o Lukács, em Teoria do Romance, observa, né? Que no romance do Goethe não existe, digamos, uma moralidade. As relações humanas elas ocorrem a partir de uma, segundo o espírito da Revolução Francesa, da igualdade, fraternidade e liberdade, né? Então, a minha leitura começou assim, né? E na época eu estava fazendo o doutorado sobre Hegel, né? E aí ocorre que o Hegel tem uma crítica, né? Ao Meister, nos cursos de estética. Então, isso me chamou a atenção também e me impulsionou para estudar o Meister, porque eu também fui percebendo aos poucos, e é uma das teses do livro, que e embora Hegel critique o Meister, ele, a meu ver, está muito próximo do modo de pensar desse romance, né? Então, enfim, é isso basicamente sobre o começo desse estudo. Então, foram duas coisas que vieram numa temporalidade muito próxima. Você já estava no doutorado
e então foi quase impossível, né, não relacionar as duas coisas. Sim, e eu, em 2003, estive em Weimar por 2 meses, porque aí que tá, eu comecei antes com os escritos sobre arte do Goethe, e aí que tá a estética de Hegel. Hegel fala que Goethe escreveu muito sobre arte, no começo dos cursos de estética, e a minha livre docência, que é de 2009, ela, ela tem como tema a relação entre a estética de Hegel e Goethe. E em 2002 eu escrevi um artigo para a revista Discurso sobre a relação entre Hegel e Goethe nos cursos de estética de Hegel. Quantas vezes Hegel se refere a Goethe, né? Mas inicialmente eu fui para os escritos sobre arte, que eu traduzi, fiz uma coletânea, né? Saiu pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, editora Humanitas, né? Isso saiu em 2005, depois de um estágio de 2 meses em Weimar. E aí o Meister sempre esteve presente, né? Assim, e aí foi se desenvolvendo a ideia de fazer uma interpretação do romance. Também devo mencionar aqui o Schiller. Eu comecei as cartas do Schiller, cartas entre Goethe e Schiller, o modo como Schiller interpreta o romance também me chamou muito a atenção, né? Trazendo a relação entre filosofia e poesia, ou filosofia e literatura, que era o meu assunto do doutorado, né? Então, sei lá, tem tantas relações, eu não sei se eu não estou aqui já me perdendo também. E era até essa a segunda questão que eu tinha planejado, porque então, o Meister ele vai entrando, né? E aí o teu objeto específico e que é o do teu livro é a relação do teatro e da vida como uma relação dialética ali dentro do Meister. Então, aí era nisso que eu queria chegar, né? Como é que veio essa formulação? Como é que o teatro se tornou central nesse percurso como o teu objeto focal, vamos assim dizer, de atenção? Então, nesse livro, eu justamente exploro esses dois assuntos, a relação entre o teatro e a vida. Quem menciona que o romance tem duas partes é o Friedrich Schlegel, no Conversa sobre Poesia. Ele fala, uma parte é o teatro, outra parte é a vida. Mas Hegel também, quando pensa o drama, o drama, desculpe, o romance, né? Que ele fala que é a moderna epopeia burguesa, ele fala que o romance se equilibra entre a poesia do coração e a prosa da vida. Ou seja, a poesia do coração é o teatro, a poesia, e a prosa é, digamos, a vida, né? O mundo, né? E assim foi se desenvolvendo, né? A minha abordagem, que eu procuro eu procuro explorar o que significam essas duas o que significam essas duas partes do romance, quer dizer, o que é o teatro. E aí eu tenho algumas teses, eu não sei se é o caso agora de expor sobre o teatro. Outra questão é a vida, que ocupa menos espaço, né? Aí talvez entrando já no romance, né? O romance tem 8 livros, né? Então os últimos 2 livros são sobre a vida, o Meister deixa o teatro, né? E os primeiros 5 livros são sobre a aventura que ele tem com o teatro, né? E o 6º livro é uma espécie de passagem, né? Confissões da Bela Alma, né? Enfim, aí eu vou tentando situar tudo isso, né? O meu livro aqui, estou com ele aqui na minha frente, tem 300 páginas em A4, não sei quanto vai dar num livro, e em que eu vou pesquisando tudo isso. O que eu queria dizer também aqui, não é, nem sei como eu posso dizer isso diante de uma professor de literatura, uma vez que eu trabalho do ponto de vista filosófico. Então, isso é também importante enfatizar. Pode ser que isso não seja do agrado
de quem lida com as letras, né? Eu não faço um trabalho de teoria literária. Aliás, é imensa a bibliografia, como tudo em Goethe, né? Cada coisa é muito comentada, muitos livros, né? Mas o meu interesse ele é filosófico, né? No romance, e eu interpreto a relação entre objetividade e subjetividade. No fundo, o problema é esse, né? O teatro é subjetivo, a vida é objetiva. E como o indivíduo se equilibra. Justamente a palavra se equilibra é importante, porque a relação que há entre o teatro e a vida, ela é recíproca, na minha visão, né? Poderia aqui também expor como eu vejo, mas eu estou um pouco assim, não sei se eu vou começar a explicar todo o livro agora aqui, né? Não sei se é isso, como é que vocês, se eu Mas é respondi. interessante também, professor, porque a gente pensa que muitas vezes quem for assistir pode, às vezes, estar buscando um primeiro contato ou não conhecer tanta obra. Então, se você, né, se você jogar perto, a gente pode trazer, sim. Falando nisso, é aí que está, como o meu método, ele é filosófico, mas também tem um certo lado didático, talvez, né? Romance de formação, Bildungsroman, né? Mas eu talvez tenha cometido um erro, não sei, no meu livro, mas eu fiz questão de fazer uma espécie de apresentação dos 8 livros do romance, do enredo. Antes de começar a ficar fazendo muitos comentários, eu apresento o romance. Não fiz um resumo, porque isso seria maçante, né? Mas eu apresento, olha, entendo o primeiro livro da seguinte maneira, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. E aí, o que eu queria dizer, eu vejo que há um sistema no Meister. E o Schiller percebeu isso nas cartas, né? Rapidamente falando do romance, talvez seja mais interessante começar por aí, né? Quer dizer, o primeiro livro, a primeira frase do livro, Das Schauspiel dauerte sehr lange. O teatro durou muito tempo, ou a peça durava muito tempo. O primeiro capítulo do livro é quando o Meister está esperando a atriz Marianne terminar o seu trabalho de atriz na peça em que ela representa um soldado, ela é uma mulher, representa uma figura masculina. Aliás, esse é um outro assunto que muitos livros já escritos sobre como as mulheres aparecem no romance, né? A androginia, Mignon e tudo isso, né? E várias figuras, né? Mesmo a Bela Alma. Mas o livro começa com essa frase que para mim é significativa, porque com isso Goethe pode estar dizendo: o teatro durou muito tempo. O teatro como gênero. Porque uma das teses que eu persigo no livro é que no romance do Goethe existe uma espécie de término do paradigma do teatro para a literatura e inauguração do romance como gênero privilegiado a partir daquele momento em diante. E isso é uma coisa bastante difícil de trabalhar. Quer dizer, o que significa o romance agora? Que vai se estendendo ao longo do século XIX como gênero que se põe mais fortemente que o teatro, né? E tudo isso. Mas aí agora já estou fugindo. Falei que ia falar dos 8 livros, mas estou na primeira frase ainda, né? E, mas aí o primeiro capítulo, ele já nos mostra tudo o que será o primeiro livro. Indo mais rapidamente, o primeiro livro do Meister é um romance de amor, pode-se dizer, porque é a experiência amorosa que ele tem com a Marianne. E quando ele também conhece o teatro de marionetes, ele se apaixona pelo teatro, né? Ele pretende revolucionar o teatro nacional alemão. Quer dizer, e ele então tem toda uma proposta, né? Mas ele vive essa experiência amorosa, que no fim do primeiro livro sofre um abalo, né? A Marianne some, e aí no segundo livro, então, o Meister vai fazer uma viagem, né? E aí ele encontra as pessoas do teatro mesmo, né? A trupe lá numa cidade onde tem uma fábrica, né? Encontra Mignon, o arpista,
O segundo livro talvez é um dos livros mais assim interessantes, né? Que surgem figuras novas, há todo um ambiente de amizade. Eu considero o segundo livro, então, a experiência da amizade, dos planos, né, que a companhia tem, Melina, e assim vai. Só que no terceiro livro, esse pequeno grupo se depara com o mundo da corte, que é um grupo maior, né? E aí eu já falo que eu já vejo no romance uma evolução temática, por exemplo, 1, 2, 3 livros. Primeiro é a parte intimista do amor, o segundo livro é a experiência social, a fraternidade, só que o terceiro livro indica que o mundo não é um pequeno grupo, mas é um mundo maior, ou seja, diferenças de classe aparecem no terceiro livro, né? E é naquele momento que o Meister descobre Shakespeare, né? Essa é uma grande questão que eu tenho um capítulo inteiro só sobre isso. Aliás, essa é uma questão também que como é o meu viés é filosófico, estético. Aí tem que ser dito, eu trabalho com estética, né? Então, por filosofia, eu entendo estética. E essa questão do Shakespeare é muito importante em termos estéticos, né? Porque entra na recepção de Shakespeare na Alemanha. E eu fiz um capítulo sobre isso, desde a época do Herder, passando pelo romantismo e chegando no Hegel. 3 momentos que eu destaco sobre Shakespeare, né? Isso, então, é o terceiro para o quarto livro, né? Eles vão encenar o Shakespeare, longas discussões teóricas, críticas, né? E só que, ao mesmo tempo, o Meister vai se desiludindo, né? E aí, no quinto livro, ele já está quase saindo do teatro, né? Aí tem aquelas famosas cartas que o Werner, o amigo desde o início do romance, já aparece no primeiro capítulo, né? O Werner escreve lá sobre a família, os negócios, né? E aí o Meister responde no capítulo 3 do quinto livro: formar-me a mim mesmo foi o meu desejo secreto desde sempre, né? Uma das frases, né? De que me serve fabricar um bom ferro se o meu interior está cheio de escórias? É a frase que ele usa ali também, né? Ou seja, ele assume ali a Bildung, a formação, né? Que é justamente o Meister, o romance de formação, né? Bildungsroman. É uma questão que eu também discuto, eu tenho algumas ideias sobre isso, eu não acho que não é tão simples assim a coisa toda, né? Mas aí ele sai do teatro, né? Mas aí o sexto livro é uma questão da interioridade religiosa, né? Das Confissões da Bela Alma, né? Parece uma interrupção. É difícil lidar com o sexto livro, ele é uma passagem, né? O que ele está fazendo ali, né? Qual é a experiência? Porque os outros personagens, ninguém tem experiências religiosas. Quer dizer, é a única experiência religiosa no romance, né? E aí os últimos 2 livros, A Sociedade da Torre, né? Turmgesellschaft. E aí Meister deixa o teatro e se preocupa com a vida agora. Ele tem um filho, Félix, né? E ele precisa, então, cuidar da vida, enfim. Ele percebe que o mundo gira em torno da economia, né? Aí tem o Lotário, né? O Lotário que tem ideias de reforma agrária. O AB, né? O AB com as ideias pedagógicas, o líder da Sociedade da Torre. Bom, tem o Jarno já desde o início lá, Jarno apresenta o Shakespeare para o Meister, né? E aí, nos últimos livros, eles discutem questões de reforma, né? Reforma social, até reforma agrária, entra como questões bancárias também, e depois eles resolvem viajar pelo mundo, né? Um vai para a América, outro vai para a Rússia, e aí o romance ali termina, né? Então é isso, o romance, assim, fazendo um resumão aqui, né, de algum, bem grande, né? Destacando alguns aspectos. Bom, não sei, já me perdi um pouquinho aqui, o que vocês gostariam, de repente? Eu só queria dizer o seguinte, o Renato, que eu apresentei antes aqui,
Renato Costa Leandro, o mestrado dele é sobre o Meister, e o doutorado agora é sobre o Cassirer. Se o Renato também quiser eventualmente falar alguma coisa, estudou a relação do Goethe com o Schiller que é a recepção, né? Aliás, nós estamos quase no fim da tradução da correspondência, Eu Goethe-Schiller. ia perguntar sobre isso também. Mais de 1000 cartas. Bom, é isso. Professor, eu achei muito interessante, porque quando essas camadas sobre quando a gente fala desse tema, né, teatro e vida, quando você começou a falar sobre da primeira frase do livro, né, e como a gente pode ler realmente, isso eu aprendi muito te ouvindo, né, em 2021, a gente vai acompanhando também no livro essa passagem do fim do mundo do teatro para o início do mundo do romance, né? O mundo em que a tragédia já não dá mais conta de traduzir, e um certo conflito encenado ali entre o mundo de Shakespeare, né, o mundo da tragédia, e o mundo moderno. Mas quando você mencionou, né, também as desilusões que o Meister vai passando com relação ao teatro, é interessante que dentro da obra a gente também vê essa discussão do chão, entre aspas, não dos gêneros literários só, mas também dessa questão da profissão do ator, do diretor, né? Porque quanto mais o Meister tenta dialogar ali com o primeiro diretor, depois ele também vai tentar assumir a companhia, ele vai tendo que encarar essas questões da vida material, né? Que é o dinheiro, o desejo, a agradabilidade do público. Então, a gente pode acompanhar essa questão do gênero não só num sentido mais teórico, mas também da vida prática da encenação, né? Da vida do ator, do lugar do diretor. Então, Sim, teatro nessas duas acepções, né? sim, Do sim, texto e encenação, né? Texto e performance. sim, tem toda uma preocupação com a prática, com a vida dos atores. Aliás, eu queria apresentar aqui o Eric também, que está fazendo um mestrado sobre a Ifigênia do Goethe, né? Ifigênia em Táurida. E o Eric vem do teatro, né? Trabalha com teatro e tal, né? Então, talvez também poderia complementar com algumas coisas, mas sim, todo o ambiente teatral, né? Aliás, uma das partes do meu livro é a comparação entre os anos de aprendizado de Wilhelm Meister com a missão teatral de Wilhelm Meister. Wilhelm Meisters Theatralische Sendung, que é a primeira versão do romance, né? Que ainda não tem tradução entre nós, né? E nessa primeira versão que aparece toda a miséria do teatro, né? A miséria do mundo, né? O Goethe escreveu isso antes da viagem à Itália, né? Em 1775, né? Esse manuscrito só apareceu no começo do século XX, né? 1910. Então, ali também é todo um ambiente difícil, né? Teatro ambulante, né? Na Alemanha. Goethe mesmo, em outros escritos, critica isso, né? Toda essa situação do artista na Alemanha, né? Então, esses assuntos aparecem, né? E é interessante que é uma espécie de história do teatro que aparece no romance do Goethe. Por exemplo, começa com o teatro de marionetes, passa pelo teatro francês, porque o Meister ele tem como modelo as regras, né, do teatro francês. Aí ele descobre o Shakespeare, né? Então são várias formas de teatrais que marcam a época moderna, que são tematizadas, digamos assim, não de modo direto, mas indiretamente, né? Então, esse é alguns aspectos, né, sobre o teatro, né? Não, interessantíssimo. Aproveitando, então, que você trouxe o assunto das cartas com o Schiller, eu pensei numa outra questão aqui,
É que quando eu fui fazer o cartaz de divulgação sobre a entrevista, e aí eu fui colocar os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, e aí ver a questão da data. E aí eu deixei, né, com 1796, mas é muito difícil, né, a gente fazer esse tipo de marco, porque é uma obra processualmente escrita, né, que Sim, se a gente fosse ser justo ali, né, acho que o mais interessante seria sempre trazer esse marco de quase 3 anos, né, 1794, 1796. sim, E essa marca, né, de longitudinalidade que o Goethe tem nas obras, no Fausto nem se fala, né, porque aí já são 30 anos, né, muito, muito mais tempo. Eu acho isso muito interessante, né, porque quando a gente pega uma obra, a gente consegue fazer a leitura, claro, mas quando a gente tem esse iluminar das camadas de quantos Goethes tem numa mesma obra, eu acho que isso enriquece, né, quando a gente consegue acompanhar essas trocas e mudanças de concepção de mundo e percebê-las, no caso do Meister, né, muitas vezes de livro a livro, de capítulo a capítulo, e para quem não tem esse contexto, né, as cartas entre Goethe e Schiller foram fundamentais, inclusive, para essas escritas e reescritas dentro da mesma obra. E sim. aí, em conversa com o Vinícius, né, meu orientando, a gente chegou aqui a uma questão, né, na sua visão, Marco, quais mudanças em Goethe se inscrevem dentro do próprio Meister? É possível observar, por mais que isso você deixe muito claro nos seus escritos, né, não tem uma defesa de teórica dentro da isso quem faz essas leituras quem fazem somos nós, né? Não tinha ali um desejo de uma defesa de uma tese, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas como você observaria uma passagem conceitual ou de concepções de mundo do Goethe ao longo da obra do Meister? Essa é uma questão talvez não tão simples, porque, bom, foram 2 anos e pouco, né, que eles trabalharam nisso, né? Aliás, o Renato, que está aqui, trabalhou isso no mestrado dele, de modo bem detalhado, né? Começa em 94, né? No fim do ano, a primeira carta em que o Schiller menciona que recebeu o romance, né? Aliás, vamos lá, talvez a sua pergunta. Bom, eu vou fazer a gente tem que lembrar que o romance ele não foi publicado de uma vez, né? Ele foi publicado em partes, em tomos, 2 livros sempre, e era vendido na feira de Leipzig, que é a feira dos livros, né? Então o público, isso é muito curioso, né? O público foi lendo as partes do romance, né? Então, e o Goethe e o Schiller comentando, trocando cartas sobre isso, né? Então, no início, quer dizer, o Goethe estava ainda talvez ligado muito à parte do teatro, né? Porque ele tinha lá as anotações da missão teatral, né? A missão teatral ela não tem a parte da vida, só o teatro, né? Então o Goethe ele estava trabalhando isso e ele vai reagindo. Schiller comenta que o teatro estava tendo muito espaço, que o Goethe tinha que dar mais espaço para o mundo normal da sociedade civil, né? Da boa sociedade, como ele fala, né? Então, essa é uma mudança, né, que o Goethe talvez tenha passado naquele momento. Ele começa a perceber que a relação entre poesia e prosa, né, é importante. É como que o romance exige todo um tratamento mais prosaico, né? Então, é isso que eu vejo, mais questões estéticas, né? Que o Goethe foi percebendo, né? Mas eu não acho que tenha tido uma transformação muito grande de Goethe mesmo, né? Lembrando da correspondência que eu acompanhei muito, a gente traduziu, né? Então, o Goethe ali ele já sabia o que tinha que fazer, né? Então, eu vejo ele bastante sendo o mesmo Goethe do início do romance até o fim. Apesar de toda a discussão com o Schiller, eu acho que ele aprimorou a sua técnica
soube reagir ao público também. O público não gostou do livro sexto livro, porque é o livro que toca no tema da religião, né? Então é sempre polêmico isso, né? E aí ele inclusive parou um pouco de escrever, demorou mais os últimos livros, né? Para serem publicados, né? Então é isso, né? Agora talvez eu pudesse entrar um pouco na sua pergunta, pensando em 3 obras do Goethe, né? O Werther, o Meister e o Fausto. 3 momentos da vida do Goethe, né? O jovem Goethe, toda aquela paixão, aquele sentimento do Werther, né? Que exprime a vida, né? O Goethe tem essa obra Dichtung und Wahrheit, né? Verdade, poesia e verdade, né? Em que ele expõe todo o percurso da vida dele até um certo momento, né? Então, o Meister exprime uma coisa, o Werther, aliás, e o Meister, ele tem algo justamente... Eu acho que o Meister é mais filosófico que o Fausto, no sentido da discussão filosófica daquele momento, né? Agora, a obra onde o Goethe tem transformações, eu acho que aí é o Fausto, né? Porque é a obra da vida dele, né? Que ele começou e ficou trabalhando mais tempo, né? Então, não sei se estou meio que escapando até da sua pergunta. O problema é o seguinte, eu não vejo o Goethe alguém que muda muito. O Goethe, a estrutura do Goethe é muito igual, ele não é um sujeito que se deixa influenciar pelo mundo, pela vida, ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Então, eu acho que difícil falar assim, que transformações houve, né? Aliás, eu não consigo imaginar o Goethe como alguém que se transforma. Parece que ele sempre foi o mesmo, né? Não sei se com isso eu respondo a questão, né? Ele tem uma estrutura muito igual, né? Muito cuidadoso com a vida, né? Aquilo que o Nietzsche fala, né? Alguém escreveu Metamorfose, o João, né? Ele via as coisas, metamorfose, sim, quase como uma planta, lenta, metamorfose do mundo, enfim. São camadas, né? Mas não no sentido de que uma é abandonada para dar ênfase em outra, né? Sim. Agora, o curioso do Meister é que ele teve essa relação com o público, que eu acho que o Fausto não teve e nem o Werther. O Werther teve uma grande influência nos jovens, mas não que tenha havido uma discussão, né, sobre o Werther. O Werther surgiu, pronto. Já o Meister, ele é um momento em que o Goethe e o Schiller estão discutindo outras coisas também, né? E surge o romance ali, num momento muito importante também, de instabilidade política também, as guerras, a França tentando invadir a Alemanha e tal, né? Ale, por favor, Não, professora Alexandre. obrigado. Eu vou aproveitar esse momento que o professor Marcos exatamente falou da questão da França, do que estava acontecendo ali, e, primeiro, de que maneira que isso teria influenciado no romance como uma proposta, inclusive, de intervenção política, seria uma primeira questão. E uma segunda, talvez pegando um gancho na Gabi, não tanto dele ter mudado ao longo desse pequeno período em que ele concebeu a obra, perto do Fausto, né? Mas quão diferente é quando a gente estuda a teoria do romance e a estrutura do romance, o Meister. Assim, ele abala um pouco, e tanto que ele propõe, acaba se tornando quase que, até no Brasil, a ideia de um romance de formação que, deixa eu ver aqui, apareceu alguma coisa no meu computador, tá? O Google Meet falando alguma coisa. Eu fico me perguntando, se com o Meister, vamos supor, no Brasil, a gente fala muito de romance de formação, isso acabou virando quase que um fetiche. Assim, tudo é romance de formação. E aí, em vez de ser um romance de formação burguesa, ou um romance de formação, sei lá,
Que tipo de formação a gente está falando? Uma formação humanista, né? E nesse sentido, é um romance que abre muitas perspectivas, muitas leituras diversas, até hoje. E me choca um pouco que as pessoas seguem essa discussão sem voltar ao Goethe do Meister, para discuti-las, né? E puxando para lá. Não sei, seria um comentário para tentar contribuir com... Sim. Interessante, Alexandre, obrigado. Sobre a questão política, digamos assim, o fundo histórico, eu sigo aí as indicações do Lukács, Georg Lukács, que tem aquele ensaio Goethe e seu tempo, Goethe und seine Zeit, tem um ensaio sobre o romance, que é o anexo à tradução brasileira, né? E também o Meister é mencionado no Teoria do Romance. E o Lukács tem uma percepção, a meu ver, fundamental, com a qual eu lidei de muitas maneiras, né? De que o romance do Goethe não podia ter sido escrito nem antes e nem depois daquele momento. Pelo seguinte, nem antes, por quê? Se a Revolução Francesa ocorreu em 89, né? Se fosse antes, ele estaria muito próximo da Revolução. Então, precisou alguns anos, 5 ou 6 anos, para perceber a amplitude desse evento histórico. E a amplitude em termos de ideias, principalmente. Era essa a recepção alemã, né? Mas essas ideias, já no começo de 1800, já não tinham mais a mesma força, ou seja, logo perderam a força. As camadas sociais, a nobreza tentou voltar atrás, né? Numa possível revolução social, né? Então, como diz o Lukács, não podia ter sido escrito nem antes nem depois. Foi um momento histórico único na Alemanha e no mundo em que se imaginou um mundo justo, digamos assim, um mundo guiado pela igualdade, liberdade e fraternidade. A meu ver, o romance do Goethe respira isso. Ele lida com a ideia de quase um socialismo, pode-se dizer. Tanto é que houve uma recepção de leituras socialistas, né? Então, mas o Goethe ele é crítico ao mesmo tempo. Ele percebe que esse tipo de equilíbrio social é muito difícil na época moderna, né? Envolve a propriedade e tudo mais, né? Mas a ideia é essa, né? A ideia as ideias humanistas. Como você falou, Alexandre, nos dias de hoje, como é que o retorno ao Goethe, eu diria retorno a Goethe e Hegel, retorno à época clássica da filosofia alemã, que vai de Kant a Hegel. 1785, Crítica da Razão Pura, 1830, quando Hegel morre, 31, o Goethe em 32. Ou seja, 50 anos por aí, mais ou menos, né? Em que se tentou, em que aconteceu a Revolução Francesa. A meu ver, a esperança nossa, ainda hoje em dia, de um mundo equilibrado, um mundo justo, foi colocado naquele momento. Foi a partir de uma experiência única na filosofia e na política, na Revolução Francesa, que são os ideais humanistas. Quer dizer, uma vida em que o ser humano possa se realizar plenamente, ser feliz e tudo mais, né? Então, isso está no Goethe e no Hegel, a meu ver. O Hegel, tudo bem, a dialética, o Hegel nos pinta um mundo também bastante difícil, né? Mas o Hegel fala, o que importa é a liberdade, né? Então, mas voltando à sua questão, a formação, Bildung, quer dizer, eu acho que esse conceito às vezes se toma de modo muito banal, né? E falta às vezes saber de onde vem essa ideia, o que ela implica, em que medida ela tem até um limite, né? A ideia da Bildung, a ideia de formar, do ser humano tem que se formar, né? Adquirir consciência de si, diz o Hegel, né? Então eu vejo mais a questão mais pelo lado filosófico, né? E o Goethe, o romance do Goethe é nesse ponto, digamos, é um certo modelo
da ideia de que o indivíduo ele deve procurar realizar-se a si mesmo e enfrentar os erros. Quer dizer, realizar-se é enfrentar erros. Isso está na filosofia de Hegel, na fenomenologia do espírito também, é a negação determinada. Então, o indivíduo deve passar por etapas de formação, né? Aliás, essa é a grande questão do Meister. Até a Revolução Francesa, o ser humano ele vivia num mundo fixo. Não havia possibilidade de ascensão social. Se você nasceu numa certa classe, você moria ali. E não tinha como se realizar. Essa é uma novidade que surge na filosofia alemã, com Kant em diante, e a Revolução Francesa. Ela nos diz o ser humano deve ser livre. Todos são livres e devem se realizar a si mesmos. Sem religião, aliás. A religião é criticada, né? Embora a religião possa ter um certo espaço, né? Então, essas ideias humanistas, eu acho que é o legado daquele momento, né? E isso é o que eu entendo como sendo o processo de formação. Formação como algo que envolve crítica interna. A formação não é algo tranquilo. Não é assim, e agora vou para uma escola, vou aprender. A formação é a arte de viver a subjetividade e a objetividade ao mesmo tempo. O mundo não é só um mundo de sonho, de imaginação, e nem o mundo é só economia. Eu já vou passar a palavra, Alexandre, só para concluir. Vou pegar o romance agora de novo. Uma metáfora, né? O Werner e o Meister, né? O Werner é o homem dos negócios, né? Ele é o homem da vida. E o Meister é o homem da poesia, né? Da imaginação. E aí, num certo momento, eles se reencontram lá na frente, no romance, se não me engano, o livro 7º, em que o Werner é rotulado como hipocondríaco do trabalho. Ou seja, o Werner é alguém que trabalhou a vida toda e não desfrutou a sua subjetividade. Então, ele se tornou um hipocondríaco do trabalho. Digamos, hoje em dia, alguém estressado, um executivo estressado. Mas não precisa ser executivo, pode ser professor universitário também, com burocracia, vira um hipocondríaco do trabalho, né? Então, o romance do Goethe, ele coloca essa questão, né? Você deve cuidar do seu interior. De que me adianta fabricar um bom ferro se o meu interior está cheio de escórias? Só que também não pode viver só de poesia, né? Existe um mundo concreto, né? Das relações. Então, eu tenho uma visão muito hegeliana do romance, que é a dialética entre subjetividade e objetividade. Fala, Alexandre. Alexandre, seu microfone. Desculpa, eu disse que eu estava anotando, por isso. Não, era, na verdade, para continuar nesse debate, uma questão, assim, meio... que já me ocorreu várias vezes a respeito do Meister. Justamente, é uma discussão que nos leva a perceber que o romance agora é a expressão mais próxima daquele contexto histórico-social em que estávamos vivendo. Ao mesmo tempo, a formação para os primeiros 5 livros passa pelo teatro, que seria um gênero que estaria perdendo força. Isso não falaria de uma impossibilidade dessa formação, que estaria com uma espécie de ironia ali meio embutida? Sim, a formação tem ali o limite, né? Quer dizer, é uma certa ideia, né? Mas que... Por isso eu discordo, por exemplo, a ideia de que o romance, que o Meister se forma pelo teatro para a vida, né? Isso seria um esquema muito simplista, né? Agora, esse conceito, formação, tem seu limite. Ele é mencionado lá pelo próprio Meister, no 3º capítulo, né? Formar-me a mim mesmo, né? E se tornou um conceito, romance de formação, é o Morgenstern que estabeleceu, né? E se tornou uma certa ideia de um romance em que o indivíduo percorre etapas, né? Essa é uma questão que podemos criticar, né? Mas, bem ou mal, eu acho ela válida. Pelo seguinte,
Aí eu vou mencionar uma coisa que eu comento de modo crítico em meu livro, que é uma pequena resenha que fez o colega Renato Janini Ribeiro, quando foi traduzido o livro para o português. Ele fez uma resenha em que o que me chamou a atenção nessa resenha, eu discordo um pouco dele, mas ele falou o seguinte, que o Maista, ele de alguma maneira, ele é um personagem meio sem graça. Quer dizer, é um pouco assim, ele é meio tonto, né? Às vezes, né? Ele oscila muito, né? Mas não é esse o ponto que o Renato coloca. O Renato fala, aliás, ele dá um título meio estranho, um romance de amor, como se o amor fosse o problema principal, mas não é, né? Mas ele fala que ninguém hoje em dia tem as aspirações do Meister. Ou seja, o Renato, ele escreveu isso em 1994. Nos dias de hoje, ninguém mais entra na vida na expectativa de se formar. Mas eu fico pensando, e daí? Mas então, se não é mais assim, o que distingue o ser humano como ser humano? Quer dizer, se o ser humano não tem... Aí o Renato fala, não, mas é que não tem mais a profissão. Quer dizer, ninguém mais hoje, assim, tem um objetivo de vida. Que isso seria um negócio do passado, né? Quer dizer, é meio assim, mas então o que nós fazemos por aqui, né? Quer dizer, o que cada um aqui está fazendo, né? Nessa terra, né? Então, eu acho que, voltando ao Meister, né? Por mais que o teatro possa... O teatro é experiência intimista. É o símbolo da experiência da imaginação. E ela é o Meister, ele incorpora... Isso foi importante para o Meister. Tanto é que nesse reencontro com o Werner fala, puxa vida, Meister, você está muito bem de vida. O que não faz quando alguém não trabalha na vida? Quer dizer, como a pessoa não fica boa, fica bem jovem, né? Bem... Então, é importante a gente na vida, ainda hoje, digamos assim, cuidar desse aspecto interior, né? E aí a vida consiste nisso, nesse equilíbrio, né? O dentro e fora e tudo, né? É assim que eu entendo a coisa toda. Agora, talvez a sua pergunta, Alexandre, por que o teatro? Por que a passagem é pelo teatro? Porque o teatro foi, e essa é uma tese que eu também acompanho, a experiência ocidental do ser humano, desde os gregos até a Revolução Francesa, foi muito marcada pelo teatro. Na Grécia, é o teatro que dá origem à filosofia. Quer dizer, a passagem do mito para o logos acontece na tragédia, né? Então, e aí começa tudo, né? E na época moderna, a política na França, em todos os lugares, é sempre a experiência trágica, a experiência dramática, que entrou na música também, né? Na ópera. Então, o teatro é o campo do cultivo da sensibilidade e da imaginação. Só que a Revolução Francesa colocou na ordem do dia uma questão que vai surgir somente uns 30, 40 anos depois, que é o capitalismo também, né? Ou seja, o Goethe percebe, o Schiller, que o mundo vai ser prático a partir de então. Quer dizer, você vai ter que cuidar das coisas materiais e vai ser uma luta, né? Cada um tem que se proteger, né? Exploração. Então, o romance, a meu ver, antecipa um pouco esse campo, né? E é isso que o indivíduo precisa percorrer, né? A atualidade do romance está ali, a meu ver. É a atualidade da Bildung. Bildung como processo de constituição da personalidade do ser humano, enquanto ser humano. Inclusive, quando eu fiz o projeto lá para o IEA, Instituto de Estudos Avançados, eu acho que essa é uma questão que, nos dias de hoje mesmo, com a inteligência artificial, é uma questão colocada, né? O ser humano ele precisa se formar ainda, eu acho que antes, mais do que nunca, né? As coisas não podem estar prontas. E nós temos que ter uma função, né? uma participação, né? Nossa,
E o Goethe, ele faz isso no romance. Ele vai mostrando... Aliás, uma das coisas que o Lukács observa, cada personagem tem uma estrutura mental própria. São indivíduos. Aliás, isso me permite lidar com uma outra referência, que é a crítica do juízo do Kant. A crítica da faculdade de julgar do Kant, onde o Kant estabelece o juízo estético como sendo marcado por um interesse sem interesse, um fim sem uma finalidade sem fim, um conceito sem conceito. Então, essas características do juízo estético kantiano, que nada mais exprime do que o modo de ser da subjetividade humana, ou seja, o ser humano deve ser um fim sem uma finalidade. Ele deve ser um interesse sem interesse. Ele deve ser um conceito sem conceito. O Schiller, as cartas sobre a educação estética do homem, do Schiller, foram publicadas em 95. Quer dizer, e o Schiller está ali discutindo com o Goethe. Então, é isso que é a Bildung, a meu ver, né? Ok que o Schiller fala Erziehung, educação, né? E o Goethe, a meu ver, está mais... Por que o Goethe está mais assim para uma Bildung, mais para Hegel? Porque ninguém forma ninguém. Você deve se formar por si mesmo, né? E essa é uma ideia hegeliana, que depois a Hegel vai trabalhar, e o Schiller tinha ainda uma ideia de um programa, um pouco. Educação estética do homem, né? Um certo... Tem um pouquinho de dirigismo no Schiller. E o Goethe, eu acho que evita. Aí você vai dizer, não, mas o Goethe tem a Sociedade da Torre. Ok, um pouquinho tem que ter, né? Tem que ter uma direção, tem que ter um grupo. Quer dizer, esse também, a Sociedade da Torre, ela é uma saída necessária. Nós temos que ter grupos que nos apoiem na vida, né? Enfim. Eu fiquei aqui borbulhando ouvindo você falar, porque eu lembrei quando a gente pensa no livro 3, né, do Meister, é quando ele e a trupe lá de teatro vão para dentro do castelo, né? Eles vão conviver ali um tempo com aqueles aristocratas, que são justamente... É interessante como no caso do que o Alexandre trouxe também, dessa questão da formação burguesa, que ela surge também em resposta a esse dilema de classe, né? Porque o aristocrata ele não precisa correr atrás no mundo dos dispositivos para se formar, isso simplesmente faz parte já da condição que ele tem, né? O aprendizado de línguas, o acesso à cultura, isso vem naturalmente para quem é de setor dominante, né? Enquanto no caso do pequeno burguês, ali do comerciante, se o próprio Meister não vai atrás de formar-se, né? Isso não, ele se afasta duplamente. Então, eu fiquei pensando nessa atualidade que vocês trouxeram, né? Falando em inteligência artificial, em mundo contemporâneo, né? Se já era difícil a um pequeno burguês encontrar essa formação, né? O que dirá de nós hoje, e ainda mais diante dessa perspectiva da desistência da formação, né? Ou seja, o que a gente colocaria no lugar? Já é sempre uma tarefa árdua, né? Já é sempre uma tarefa incompleta. Inclusive, a Patrícia Maas, ela falava muito isso nas aulas dela, né? De que o Karl Morgenstern, ele coloca que para Bildung acontecer, é preciso passar por essas etapas e que essas etapas levem a uma certa ideia de perfectibilidade. E aí a Patrícia sempre questionava o desfecho do Meister, né? Se é possível falar em um paradeiro, se é possível falar em uma resolução do que acontece, quando na verdade parece que o romance termina mais em aberto do que de fato dando essa síntese, né? Ou esse ponto de chegada. Então, Sim. isso me parece mais atual ainda quando a gente leva para o contemporâneo, né? Enfim, será que tem um final, né? Essa formação? Será que um dia ela foi possível?
ali desde o início da formação do Meister, e se isso, enfim, algum dia será que isso aconteceu, né? Bildung tem essa ideia sempre tensa, né, entre tentar atingir alguma coisa, mas isso sempre vir junto com a sua impossibilidade de completude, como o Alexandre colocou. Sim, eu acho o romance do Meister um romance crítico e problemático, não problemático no sentido de defeitos, mas ele tem como propósito, ele não tem a ideia do desfecho. Esse desfecho que acontece lá no fim, que todo mundo casa e tudo, é irônico, né? Na verdade, não tem término, porque não tem começo nem fim, é um processo constante que o Goethe detecta e que será a marca do ser humano depois disso, né? O ser humano vai ter que equilibrar a sua vida, né? Entre as aspirações subjetivas e o mundo concreto, né? E há uma crítica à nobreza, mas não à ideia da nobreza. A nobreza é também uma perspectiva de liberdade, né? Nesse ponto, Goethe não é um defensor do burguês apenas, né? O burguês tem, mas o burguês é importante. O Auerbach tem o famoso texto lá de que ele critica o Goethe, né, no Mimesis, que o Goethe não teria sido favorável à revolução burguesa e tal, né? Não foi mesmo, porque isso o Goethe já via que não ia dar certo, né? Então ele deixa a coisa em aberto, né? No sentido de um certo impasse. E eu acho que o Georg Lukács, voltando agora à teoria do romance, ele percebe bem isso. Essa é a característica do romance moderno. O romance moderno, ele, como diz o Lukács, ele tem que lidar com a transcendental Obdachlosigkeit, a falta de teto transcendental do ser humano moderno. O ser humano moderno, ele sabe que toda luta que ele terá será em vão, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar de lutar. Então, o herói do romance é aquele que faz alguma coisa, mas ele sabe que o que ele está fazendo não é definitivo e não pode ser também. Então é essa situação, né, do ser humano moderno que o romance opera, né? É preciso fazer alguma coisa, mas também perceber que o que você vai fazer não vai resolver a questão toda. Você não vai chegar a um fim. O fim não existe, é um processo, né? Um processo constante, né? Talvez aqui, a partir do Hegel, né, a gente tivesse que discutir o problema da ação no mundo moderno, né? O mundo moderno não é o mundo da ação, é o mundo antigo. Os antigos, eles tinham, digamos, harmonia, como fala o Winckelmann também, edle Einfalt und stille Größe, nobre simplicidade e grandeza serena, né? Então, eles estavam integrados ao mundo. O ser humano moderno está separado do mundo, cindido. E é isso que tem que ser operado, né? Enfim, no romance, o romance lidar com as aventuras e desventuras, né, do ser humano moderno, entregue a si mesmo. Quer dizer, aqui, voltando de novo à Revolução Francesa, a Revolução Francesa, ela nos abriu uma grande experiência dos últimos 200 anos. Todos nós podemos tentar ser, nos realizar, né? Nós somos livres nesse sentido, né? Podemos decidir, teoricamente, claro. Essa é uma grande liberdade para o ser humano moderno, mas também pode ser um peso, porque no antigo regime, quando tudo estava fixo, o ser humano, de alguma maneira, também estava acomodado. E talvez seja um grande peso para o ser humano, para muitas pessoas de hoje em dia, ter que decidir a sua vida. Seria tão melhor se alguém decidisse por nós, né?
já tivesse tudo decidido, né? Então, os problemas da ação humana, né? Uma crise da ação, o romance. O romance, tanto é que os romances depois do Goethe, quantos romances não acontece nada, quase, né? Dostoiévski está tudo travado ali, né? Fica tudo, enfim. Então, é isso, né? Eu não sou especialista aqui da teoria do romance, apenas algumas questões, né? Eu teria mais uma questão, mas eu queria abrir para ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ou trazer algum comentário. Talvez alguns dos meus orientandos aqui, Você Renata, você Abertura, mencionou. quer Aham. dizer algumas coisas sobre o seu mestrado? Vamos lá. Poxa, é muita coisa, né? Como o professor adiantou, a minha pesquisa girou em torno, né, da recepção do Schiller em relação ao Meister. Como a professora Gabriela já disse também, né, vai de 94 a 96, até 97 a gente pode dizer, tem algumas poucas cartas em 97 sobre o romance. E é muito interessante perceber como, não exatamente o impacto que a presença do Schiller nas cartas teve para a obra como um produto consumado, né? Mas justamente as questões filosóficas que surgem nas cartas, né? Não exatamente o impacto que teve no romance, isso. Existem várias discussões, né? Se o romance teve uma influência forte de Schiller ou não, né? Isso a gente pode dizer a respeito de interpretações, né? Eu tenho a minha, e, e, e é legal também inserir essa interpretação do Schiller, essa correspondência do Schiller, no contexto das primeiras recepções do romance, que não entra só o Schiller, né? Também a gente pode dizer duas figuras centrais foram Wilhelm von Humboldt, irmão do Alexander von Humboldt, né? Que escreveu algumas cartas sobre o romance, uma delas acho que é muito importante para análise da obra. Eu traduzi essas cartas, inclusive estão publicadas na revista Primeiros Escritos, não, na revista Polemos, da UNB, isso. E também tem o Körner, né, que foi um grande amigo de Schiller, inclusive foi quem publicou as obras após a morte do Schiller, né, o espólio ficou com Körner. Então era um cara que estava sempre ajudando ele, dando dinheiro, incentivando nos escritos e tudo mais. E o Körner escreveu um texto, né, sobre um ensaio sobre o Meister, que um colega nosso traduziu também, o Reginaldo Raposo. Isso está publicado, se eu não me engano, na cadernos de estudos alemães, não é? Filosofia alemã. Filosofia alemã, isso. O Reginaldo publicou esse texto, que é muito importante também na recepção do Meister, né? Mas a análise do Körner e do Schiller são muito parecidas, né? O Körner mesmo usa termos que o Schiller usa nesse contexto da recepção do Schiller de Kant, de Fichte. É bastante carregado o vocabulário dele nesse sentido. De qualquer forma, o Schiller acho que entra como uma figura fundamental nessa análise do romance, principalmente porque ele influencia as análises posteriores, né? Por exemplo, o Georg Lukács, como o professor disse aí, né? Analisa muito bem o romance, acho que é um dos principais intérpretes do romance. Ele bebe muito do Schiller, a interpretação do Lukács é bastante devedora do Schiller. E mesmo, a gente pode falar do Friedrich Schlegel, ele não tinha acesso às cartas do Schiller na época, né, quando escreveu seus ensaios sobre o Meister, se não me engano, são 3 ensaios, 3 textos sobre o Meister, né, um mais longo sobre o Meister, que é um texto canônico também, e essa interpretação do Schlegel está bastante em harmonia com o que o próprio Schiller propunha, né? Como o professor disse, em 95 ele publica as cartas sobre educação estética, né? Então isso já influencia a geração toda, é bastante influente nesse texto. E o Schiller é uma figura muito importante. Outra coisa interessante de pontuar em relação a isso é que o Schiller, ele não é um escritor de romances, né? Ele é principalmente antes mesmo de ser filósofo, ele é um dramaturgo, ele escreve peças de teatro. E o contato de Goethe com Schiller foi muito devedor disso também, né? Eles se conheceram antes, né? Mas eles travaram mais contato por causa da revista de Hören, As Horas, né? Que o Schiller convidou o Goethe para ser um dos editores, e o Goethe aceitou. Enfim, aí tem todo o desenrolar dessa história.
Mas o que atraía no Goethe, em relação ao Schiller, era justamente o grande dramaturgo que ele era. Então, o Schiller lia o romance com uma visão um pouco de dramaturgo, não de romancista. Até porque a gente não poderia falar nessa época o que é ser um romancista, né? Estava se descobrindo. E o próprio Schiller estava tentando lidar com isso de alguma forma. Ele escreve em alguns textinhos, né? Aparece uma coisa ou outra que ele fala sobre romance. Por exemplo, em Poesia e Engenho Sentimental, né? Ele vai dizer que o romancista é um meio-irmão do poeta. Então, ele não tem uma visão muito boa do romancista. E, no fim das contas, a visão dele sobre o Meister, no fim da análise, depois que o Goethe publica e tudo mais, né, é uma visão de dramaturgo, né? Ele não se satisfaz muito com a resolução do Goethe ali. Inclusive, acaba dizendo que o Goethe escreveu, ele tinha uma ideia muito pura para uma forma impura, que seria a forma do romance. Então é bem curioso ver essas tensões, né? Eu acho que, apesar de a gente poder criticar a leitura do Schiller, é uma leitura fundamental. Eu acho que não dá para escapar da análise do Meister, uma análise séria mesmo, né? Principalmente num quesito filosófico, desconsiderando o que o Schiller disse, né? Ilumina muitos pontos. É legal também nessa filologia da obra, que é uma coisa muito importante, né? Como vocês mesmos disseram, né? Começa a escrever em 77, aí publica em 96 o último volume. São quase 20 anos, né, de escrita. É claro que entrecortado pela viagem à Itália, tem essas mudanças, né, em relação à missão teatral, depois o que vira o Vida Meister, com a entrada do Schiller. O Herder também leu os primeiros volumes, tem algumas cartinhas, né, uma ou outra carta, sim, do Herder sobre o romance, né, mas a partir de certo momento, realmente o Schiller é o grande interlocutor, né, ele é a figura central, né, no período de composição. Então é mais ou menos isso, né, pontos gerais, assim, Sim. e a gente pode, enfim, começar a pensar um pouco mais sobre essa relação entre os dois. E eu acho importantíssimo você ter trazido isso, Renato, né? Parabéns, inclusive, né, pelo tema de pesquisa, porque quando eu fiz, né, o curso com o professor Marco Aurélio, foi muito interessante esse percurso das recepções daquele momento, né, antes de chegar nos modernos, no Lukács, né, mas as recepções quase simultâneas ali, né, a visão do Schiller, a visão do Novalis, né, acho que Herder, se eu não me engano, também tinha, e como cada uma foi tentando puxar para um ângulo, né, algumas defendiam uma visão mais romântica do Meister, outras mais clássicas, até chegar a essa visão do Hegel, né, de que não é uma leitura ou outra, mas é uma leitura e outra, né, são camadas, vida e teatro, é uma coisa junto com a outra, não é isso, Marco? Sim. Nessa questão das recepções. Sim, a recepção. Eu lido com a ideia do romantismo e idealismo. E aí o Schiller fica entre os dois, né? Embora ele fale também de idealismo, né? E o Schiller era o leitor de Kant, né? E então aparecem as questões ali, né? Bom, e depois o Lukács, no século XX, né? Eu considero essas as principais linhas, né? Uma linha, o romantismo enfatiza a poesia. Essas referências que o Renato falou do Friedrich Schlegel, eles entendem formação, Bildung, como algo, poetizar o mundo, né? Poetizar os indivíduos, né? Tanto é que o Novalis se voltou contra o romance, num certo momento. No começo ele não percebeu bem para onde o Goethe estava indo, mas depois ele ficou chateado com os últimos livros, que era um fracasso da poesia, que a economia vence a poesia. Ele fala, acaba a economia vencendo. E por isso que ele quer escrever também o Hofstadter, né? É uma alternativa, né? Então, essa é uma leitura que eu lido muito no livro com essa perspectiva romântica de ampliação da formação no mundo pela poesia. É o romantismo, né? Quer dizer, todos têm que ser gênios.
democratizar a genialidade, e são todos aqueles fragmentos dos românticos, né? Então, essa é uma recepção do romance do Goethe. Mas aí vem a outra recepção, que é o idealismo. E aí eu encaixo o Hegel e o Lukács. O Hegel, ele olha para o romance do ponto de vista de uma filosofia política. Por isso que o Hegel é tão... Ele é duro nos cursos de estética quando se refere ao Meister, aos anos de aprendizado. Ele fala que anos de aprendizado nada mais são do que aparar os chifres. Sich die Hörner abläufen. Sich die Hörner abläufen. Ou seja, o jovem, quando entra no mundo, ele tem chifres. E ele quer dar cabeçadas. Ele precisa dar cabeçadas. Ele precisa dizer que está tudo errado. Ele quer escolher a amada, a única. O Hegel fala isso, né, do jovem que procura uma mulher e o amor, né? O amor como sendo o que está acima de tudo, só que esse jovem ele tem que conquistar a amada, tirá-la das mãos perversas dos familiares, salvá-la desse mundo injusto, né? E formar um mundo próprio, né? E isso é o Werther, né? E aí o Hegel fala, mas esse ideal de juventude não se sustenta, porque ele acaba justamente aparando os chifres e percebe que o mundo é entediante, que o mundo não tem, que o mundo é isso, a cruz doméstica, a expressão do Hegel, a cruz doméstica. Os filhos vêm e a lamúria da vida se coloca. Então, Hegel é bem duro com esse ideal dos anos de aprendizado de Wilhelm Meister. Ele fala que isso nada mais é do que o indivíduo aprendendo que a vida é o real, né? Então, Hegel não é nem um pouco romântico. Ele enfatiza a vitória da prosa sobre a poesia nos cursos de estética. Só que eu acho que o Hegel ele não é a última palavra de Hegel sobre isso. Já num outro trecho dos cursos de estética, ele fala que é o equilíbrio entre poesia do coração e a prosa do mundo. E que é isso que precisa lidar, né? Eu acho que o Hegel ele achava que o romance do Goethe era meio que um rival da filosofia de Hegel mesmo. Tem essa impressão um pouco, né? Então eu procurei lidar com essa questão, né? Era essa, inclusive, a questão que eu tinha, porque para nós que não somos da filosofia, eu sei que existe esse debate, que você mencionou brevemente uma vez, de que a fenomenologia do espírito é como se fosse um Bildungsroman filosófico, né? E aí você falava, falou uma vez, então, eu proponho uma outra leitura, né, que é a do Meister, como uma fenomenologia do espírito. Isso, Você exatamente. pode comentar um pouco, né? Eu acho... Bem lembrado, Gabriela. Essa é uma tese também que gira no meu livro. Quer dizer, o Jean Hippolyte, o grande comentador de Hegel da França, né, já falecido, da primeira metade do século XX, ele dizia que a fenomenologia do espírito de Hegel é um romance de formação filosófico que acompanha o desenvolvimento da consciência desde a sua situação de incultura mais imediata até que ela atinge o saber absoluto, até que ela incorpora formas mais elevadas da experiência humana, né? Ciência, religião, arte, filosofia. Então, o Hippolyte interpreta a obra filosófica de Hegel como sendo um romance. E a minha questão é inverter o problema. O romance do Goethe, a meu ver, é uma certa fenomenologia do espírito. Talvez com isso eu também traga um novo elemento para a questão da Bildung. Eu entendo a Bildung como uma espécie de fenomenologia que está no romance, né? Processos
de negação pelos quais o indivíduo tem que passar para aprender a arte da vida. Então, por isso, antes quando eu fiz um esqueminha dos 8 livros, eles são processos de amadurecimento, né? Desde a experiência amorosa no primeiro livro, desde a experiência da amizade no segundo, desde a experiência dos conflitos maiores do mundo no terceiro, passando por uma experiência religiosa, da qual o Meister não participa, mas ela está no romance do 6º livro, e, finalmente, encontrando a maturidade na vida, na atividade prática no mundo, né? É um percurso fenomenológico que se passa no romance, e eu acho que ele é interessante, porque ele é estético também, né? Hegel passa por diferentes formas do saber, teoria do conhecimento, lógica, ética, política, e o Goethe acentua mais esse lado estético do processo de transformação do ser humano. É uma fenomenologia estética, que passa pelo teatro e pelo romance, ou seja, é uma discussão estética, em grande medida. E aí a gente pode perguntar em que medida a nossa experiência humana, nos últimos 200 anos, ela não é, em grande medida, estética, mais até do que econômica. Quando se fala de estetização da vida, quer dizer, o cinema, tudo isso que surgiu, né? Então é isso. Maravilha. Interessante que eu tinha separado algumas questões, né, sobre Bildung, sobre atualidade, sobre esse trabalho de tradução que vocês estão fazendo, né, que, inclusive, esse sobre a tradução, né, que estava lá na página do IEA, né, que vocês estão fazendo, mais de 1000 cartas, que tem relação direta com o romance. E, se for possível, né, às vezes antecipar ou trazer alguma coisa, existem alguns dados novos para a recepção brasileira sobre o Goethe, que seria possível de trazer ou comentar, que vocês já conseguiram chegar através das traduções, que o público brasileiro não leitor da língua alemã talvez se surpreenderia, não sei. Então, Goethe no Brasil, talvez seja essa a questão, né? E como está o Goethe no Brasil, né? Quer dizer, temos o nosso grande estudioso, que eu chamo ele de grande, o Marcos Vinícius Mazzari, que procura aí manter viva a chama de Goethe no Brasil, né? Também a Patrícia Mas, que você mencionou, né? Tem uma turma, tem um pessoal que está traduzindo o Goethe para a editora da Unesp, né? Vem lá do Paraná, né? Também de Campinas, né? Se não me engano, traduziram algumas obras do Goethe, né? Poesia é Verdade, aliás, é Da Minha Vida, né? Então, é isso. Eu não tenho assim muita relação com os goetheanos. Tem os meus orientandos aí que também estão aqui presentes, né? A gente está tentando trazer um pouco o Goethe para o lado filosófico, né? Também, né? E é isso, né? Precisaria traduzir mais coisas. Agora, a correspondência que nós... Vamos ver se no ano que vem ela sai pela EDUSP, né? No fundo, precisaria de 2 volumes, porque são 1015 cartas. E na edição francesa são 2 volumes, né? Eu acho que vai ser muito útil para a gente perceber questões mais da época, né? Discussões locais. No caso do romance, 2 grandes discussões. Uma é em torno do Wilhelm Meister, uma discussão sobre romance, digamos assim, e a outra discussão é sobre o Wallenstein, do Schiller, que aí envolve teatro, né? Uma trilogia, né? E são 2 grandes temas da correspondência. Mas surgem outras questões, né? A relação justamente entre drama e romance, né?
o Goethe e o Schiller estavam discutindo muito a épica e drama. Mas, na verdade, o assunto mesmo era romance e drama. Então, mas eles tinham em vista o mundo antigo, né? E aí a discussão sobre Homero também, naquele momento, né? A épica como algo que não é mais possível na época moderna, né? Embora fique como um certo horizonte, né, de unificação da experiência humana, né? Então, tem uma série de questões aí que podem, talvez, ser interpretadas de outra maneira a partir da nossa tradução, né? A gente consegue ver mais de perto alguns episódios, né, da estética alemã, já que a correspondência envolve 1794 a 1805, que é justamente um momento de instalação do idealismo e do romantismo na Alemanha, né? Então, é isso que eu, assim, poderia falar sobre o Goethe no Brasil, né? Então, dois excelentes trabalhos aí por vir, É, teóricas traduções. sim. Meu livro, só para concluir, Aham. eu não estou indo assim atrás de uma tese, assim. Meu livro, o que que ele é? É uma interpretação de questões filosóficas que eu acho importante, esse lado filosófico que foi desencadeado pelo romance, né? Discuto Schiller. Eu acho que o Schiller ele pode até ser tido como um certo autor do romance, né? Pelas questões que ele propõe e tudo, né? E pela visão que ele tem da filosofia da época, né? O Schiller trouxe a filosofia para dentro do romance. E o romance, de novo, foi importante para a filosofia. Esse movimento, por sua vez, tematiza filosofia e poesia, né? Acho que isso que é uma questão importante para o idealismo e o romantismo, né? Então, o livro também passa pelo Shakespeare. Shakespeare é uma questão própria da Alemanha, né? Que curiosamente, muitas vezes se passa por alto na interpretação do romance. O pessoal não percebe que aquelas páginas sobre Shakespeare são centrais na proposta, né? Não é um desvio do romance, porque são páginas e páginas críticas de teoria do teatro, né? Ora, esse é o assunto que está em questão, a meu ver. Então, o meu livro é uma explicação de alguns aspectos. Eu até entro no fim do livro no romantismo como proposta estética, quer dizer, como que eles, a partir do romance do Goethe, desenvolvem um programa estético, né? Interessante. Então, eu passo por esses diferentes assuntos, discuto algumas questões da época, a relação da cultura alemã, como o Goethe percebia a cultura alemã, desde a época da juventude dele, né? E assim vai, né? Então, talvez respondendo um pouco essa sua outra questão, né? É uma tentativa de mexer com alguns elementos, né? Estéticos e filosóficos. Excelente. Mais alguma questão, alguma colocação? Acho que teríamos um universo aqui para explorar, né? Mas Já deu, né? é, Já queria, conversamos bastante. a gente vai sentindo o anoitecer aqui. Tá Bom, eu certo. queria muito agradecer, então, você, primeiramente, Marco Aurélio, pela tua presença, pela tua disponibilidade. É sempre um prazer te ouvir. Espero que em breve a gente, né, quando tiver notícias da publicação das obras, nos avise. A gente vai planejando mais conversas em cima, porque é um debate que nunca se esgota mesmo. Sim. Muito obrigado pelo convite, Gabriela. Foi uma satisfação encontrá-los e desejo sucesso aí nos estudos literários, nas atividades do grupo e para os próximos
encontros de vocês, né? Obrigado também aos orientandos aqui presentes. E é isso, continuamos em frente, na Bildung. Isso, com certeza.